Olá, boa noite. Nós vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu em matemática, voltado para a química analítica aplicada do curso de biotech. Tá? Então, acabamos vendo bastante coisa em matemática, muita coisa que estava dentro de um assunto. A gente abriu um leque para vários outros assuntos dentro de de uma determinada solução para um problema. Então, a gente viu com vocês lá em termos de matemática, nós vimos gráficos, nós vimos porcentagem e nós vimos cálculo de área. Então, matemática são esses três tópicos que a gente acabou vendo aqui, acertando a câmera aqui. São três tópicos, né? Então, gráficos, porcentagem e cálculo de área. Basicamente é isso. Que vai servir para a gente um monte de coisa arada aí que a gente vai fazer. Então, vamos ver aqui um gráficozinho aqui. Então, olha só. Vamos supor que eu queira fazer esse gráfico aqui e encontrar a equação da reta dele. Tá? Você tem que pegar dois pontos. Vamos supor que eu pegue esse ponto aqui, ó, 2, transporte ele para o gráfico. Se eu transportar ele para o eixo y, eu vou ter isso aqui. Então, quando o x é 2, o y vale menos 4. Então, é isso que eu vou colocar nesse gráfico aqui. Então, eu tenho o x e eu tenho o y. Então, quando o x, voltando lá para o gráfico, quando o x é 2, meu y vale menos 4. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos pegar um outro aqui agora. Pegar um outro ponto aqui, ó, por exemplo, aqui 1. Quando é 1, eu venho aqui para o gráfico, retorno aqui, ele é menos 7. Quando é 1, quando o x é 1, o y é menos 7. Quando o x é 1, o y é menos 7. Então, esses são os meus dois pontos, que eu vou trabalhar com ele aqui. Então, a equação da reta nada mais é do que y igual a ax mais b. Isso aqui é a equação da reta. Então, vamos ver os valores para y. Y vale menos 4. Quando o y vale menos 4, o meu x vale 2. Aí está multiplicando o a aqui e o b. Quando o meu y vale menos 7, o meu x vale 1. Então, eu tenho aqui o meu sistema de equação, no qual eu posso resolver agora. Uma das técnicas que a gente usa para resolver esse problema é você multiplicar uma destas equações por menos 1. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, multiplicar por menos 1. Menos 1 nada mais é do que trocar o sinal. Tá? Então, aqui vai ficar, uma vez que eu troco o sinal, então, onde é negativo vai ficar positivo. Então, aqui é negativo, então fica 4. Aqui vai ficar menos 2a, porque troca o sinal, e aqui menos b. Pronto, então trocamos o sinal todo mundo aí da primeira equação quando se multiplica ela por menos 1. Então, menos 4 vira mais 4, 2a vira menos 2a e mais b vira menos b. Essa de baixo não fiz nada, então eu só mantenho ela aqui. Então, aqui vai ficar 1a e aqui vai ficar mais b. Então, agora eu já posso resolver. Esse menos b com menos b corta, dá zero. Esse menos 7 acaba dando menos... mais 4 menos 7 acaba dando menos 3. Aqui. Menos 2a acaba dando menos a. E é isso. Então, menos a é igual a menos 3. Então, esta é a minha... esse é o valor de a. Aqui nesse caso, eu não quero saber o valor de menos a, eu quero saber o valor de a. Então, eu posso multiplicar isso aqui por menos 1. Aí eu vou ter aqui o
o 3, né, vai ficar positivo, e o A vai ficar, o negativo vai ficar positivo. Então, A é igual a 3. Então, esta é o meu achado aqui. Bom, agora que eu sei que o A vale 3, eu posso substituir ele em qualquer lugar aqui, em qualquer uma das expressões. Eu vou substituir aqui. Então, menos 7 é igual a A, que vale 3, mais B, né, digamos assim. Esse mais 3 para cá, menos 3. Então eu vou ter menos 7 menos 3 é igual a B, o que me daria menos 10 é igual a B. Então A é 3 e B é menos 10. Então a equação da reta vai ficar assim, ó, y é igual a que vale 3 e o B que vale menos 10. Então essa é a equação da reta, né? Através de um sistema de equação, acabamos encontrando. Então a reta em questão, 3x menos 10. Essa reta aqui, portanto, tem esta lei, né, de sua confecção. Se você voltar até o gráfico que deu origem a ela, o gráfico está aqui, você pode vir, se você fizer no Excel, né, tá aqui os valores que deram origem a esse gráfico, você pode clicar nesse ponto aqui, nesse gráfico, e com o botão direito do mouse, formatar linha, ir na linha de tendência, né, linear, e definir a equação da reta. Você vai ver que é exatamente isso que você encontrou, né? Lá você encontrou, lá na tua resposta, você encontrou que y é igual a 3x menos 10. Se você voltar aqui, está aqui, ó, y é igual a 3x menos 10. Está aqui então a equação da reta, né? Quando você tem Excel é bem mais fácil, né? Um clique, 2 cliques já te dão a resposta. No nosso caso aqui a gente teve que fazer esse movimento todo matemático para descobrir isso. Então esse é um dos cálculos que a gente espera que você saiba fazer, né? Uma outra questão que aparece para a gente lá é o cálculo da porcentagem, né, que a gente tem para resolver. Então assim, ó, porcentagem, se você pensar em termos matemáticos, né, porcentagem nada mais é do que você organizar os dados que você tem em grupos de 100. Né? Então, quando você tem, por exemplo, o total de um determinado cálculo, o total de um determinado conjunto de unidades que você tem, sempre vai relacionar isso a 100%. Aí o valor que você está querendo relacionar vai valer x%. É sempre assim, né? O todo é 100%, aquilo que você vai instigando vai ter uma certa porcentagem aqui. Tá? Isso tem vários usos dentro da biotecnologia, dentro da química, dentro da matemática em si, né? Várias coisas. O importante é que você saiba que essa porcentagem, esse cálculo aqui que você fez, ele vai se transformar numa equaçãozinha, né? Por exemplo, uma determinada porcentagem nada mais é do que o quê? É o valor que você está querendo pegar, né? Que é a parte, né? Pelo total que você tem, e você vai multiplicar isso aqui por 100. Né? Algumas pessoas simplificam dizendo, né, que porcentagem nada mais é do que a parte que você está investigando dividido pelo todo vezes 100. Isso é o que nós chamamos de porcentagem. É a parte pelo todo vezes 100. A partir daí você faz um monte de calcularada aí que dá para fazer, que você tem que fazer, né? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente fazer aqui. Então, assim, ó, vamos supor que eu tenha lá, por exemplo, você vai fazer uma solução, por exemplo, de água, misturado com, por exemplo, com cetona, que é propanona, um solvente solúvel em água aí, tá?
Vamos supor que essa água você pegue, por exemplo, 80 ml. Vamos supor isso. E vamos supor que a acetona você pegue 100 ml. Não, 100 ml. 100 ml, qualquer coisa nesse sentido. Então você está misturando aí 80 ml de água com 100 ml de cetona. Basicamente é isso. Eu quero saber, por exemplo, qual é a porcentagem que eu tenho de água. Qual é a porcentagem que eu tenho de água nessa mistura. É muito simples, né? Se você for ver lá, o total que eu tenho dessa solução, na hora que eu misturar as duas, são 180 ml. Concorda? 100 ml de cetona com mais 80 ml de água dá 180. Então esse é o meu total, é o meu todo. Qual é a parte que pertence à água? 80 ml. Então, porcentagem nada mais é do que a parte, 80 ml, dividido pelo todo, 180, multiplicado por 100. Então isso aqui é a porcentagem. Então você vai fazer lá 80 divididos por 180 multiplicado por 100. Então isso vai dar 44,44% de água. Então essa mistura tem 44,4% de água. Basicamente é isso que a gente tem. Outro cálculo bastante útil que a gente faz é quando a gente prepara algumas soluções que envolve massa dentro do laboratório. Aí é um pouquinho diferente. O conceito é o mesmo, mas a forma de você calcular é um pouquinho diferente. Vamos supor que eu tenha sulfato de cobre, por exemplo, SO4. E eu queira fazer, por exemplo, uma solução a 5%. E o volume final disso aí, por exemplo, seja de 250 ml. Tá? Então eu quero saber qual é a massa que eu tenho que pesar de sulfato de cobre a 250 ml para que isso me represente 5%. Então olha só, 250 ml é o total da minha solução. Então isso está relacionado a 100%. 5% vão representar qual massa de cobre? Então é isso que eu vou ter que calcular agora. Então já está montado o cálculo, né? Então você sabe que esse 250 vai ser multiplicado por 5, né? E vai ser dividido por 100. Então basicamente é isso o cálculo que você vai fazer. Então eu vou ter lá 250 multiplicado por 5 e dividido por 100. Isso vai me dar 12,5. Então 12,5 gramas de sulfato de cobre. Então você vai lá na balança, né? Você pega lá o teu sal, lá o sulfato de cobre, vai até a balança, de alguma forma pesa 12,5 gramas, mistura isso com água, põe um balão de 250, completa, né, até o menisco, e pronto, você tem uma solução de sulfato de cobre a 5%. O importante é que dentro desses 250 ml você tem 12,5 gramas de sulfato de cobre. Então esse é um dos usos aí de porcentagem, né? Um dos usos que a gente tem aí para essa porcentagem que a gente vê dentro dos cálculos aí, dentro da química. Uma outra coisa que a gente viu de matemática, fora o gráfico que eu apresentei para você aqui agora, cálculo de porcentagem, coisa e tal que a gente viu, também temos cálculo de área. Tá? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, eu peguei aqui uma foto de satélite. Vamos supor que eu tenha esse terreno aqui, por exemplo, esse negócio aqui para trabalhar com ele. Então aqui está dito, por exemplo, que são 11 hectares. Isso daqui tem 11 hectares. Eu quero que você transforme isso aqui em quilômetros quadrados. Vamos dar uma olhadinha, ver o que a gente sabe sobre isso. Então, existe um padrão de conversão. Tá? Aqui está o nosso padrão de conversão. Aqui está o nosso padrão de conversão de área. Né? A gente lembra que a gente distribuiu essa folha para você? Aí a gente calculou algumas coisas, né? Mas não deu tempo de calcular esses dois problemas aqui, mas é só para
a gente fazer um resumo. Então, o que eu sei sobre o hectare, né? Sobre o hectare e o quilômetro quadrado? Eu vou procurar nas conversões. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho metro quadrado, ó, aqui eu tenho quilômetros quadrados, ó. Eu tenho hectare. Então tá aqui, ó. A minha razão está exatamente aqui. Isso é o que eu tenho sobre hectare e sobre quilômetros quadrados, tá? Então vamos começar a fazer isso então, esse cálculo. Então eu sei que lá pelo meu problema lá, né, pela minha conversão, eu sei que um hectare é equivalente a 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados. Isso é o que eu sei. No meu mapa aqui que eu peguei, eu tenho 11 hectares. Tá? Então, basicamente é isso que eu tenho. Então, eu tenho 11 hectares para analisar. Isso vai me dar x quilômetros quadrados. Então, nós sabemos que nós vamos ter que pegar o 11, vamos multiplicar por 10 elevado a menos 2 e dividir por 1. Bom, isso vai me dar tantos quilômetros quadrados. Bom, a gente sabe, né? 1 aqui não significa nada, né? Então, 1 dividir por 1 não é nada. Então, nós vamos ficar basicamente com esse cálculo aqui. Então, ele vai ficar, o cálculo vai ficar o seguinte, x igual a 11, que está multiplicando 10 elevado a menos 2 do quilômetro quadrado. Então, basicamente, essa é a resposta. Se você não gosta desse número, tá? Esse número é meio esquisito, meio estranho para você. Então você tem que saber que esse 10 a menos 2 nada mais é do que 1 sobre 100. Então na verdade você tem 11 multiplicado por 1 sobre 100, o que dá 11 sobre 100, o que vai me dar 0,11 quilômetros quadrados. Então esse é o resultado que você tem que saber lá, né? Então 11 hectares é igual a 0,11 quilômetros quadrados. Então acabou de converter isso aí em quilômetros quadrados. Então sobre matemática assim básica, né? Matemática que a gente viu lá no curso lá em biotecnologia, seria isso daí, tá? Lembre-se de pegar essa folha, né? Essa folha aqui você tem que dar uma olhadinha, tenta fazer esses problemas aqui, tá? Próxima aula que a gente tiver, a gente retoma alguns cálculos aqui. Mas sobre o resumo de matemática é isso, né? Sobre matemática é isso, né? Porcentagem, gráfico e cálculo de área. É isso. Até mais.